Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje eu trarei para a sua edificação espiritual 2 mensagens em uma. A primeira é a seguinte, terá esse título: O que são as chaves da morte e do inferno? A segunda mensagem será: Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos? Começando aí, fazendo a primeira leitura, que está localizado em livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17 ao 18. E logo após, nós vamos ler aí a segunda leitura em 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 18 e 19. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, nos vivificando aí pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeira mensagem: as chaves da morte e do inferno são símbolos da soberania, poder, a autoridade de Cristo sobre a existência e o destino dos homens. A Bíblia diz que somente Jesus, mas ninguém, é quem possui essas chaves. Quando o apóstolo João recebeu as revelações registradas aí no livro de Apocalipse e teve a visão do Cristo glorificado, ele caiu aos seus pés como morto. É Apocalipse 1:17, que foi a leitura que eu fiz aí para você no início, né? Ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive fui morto. Mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E o significado da chave na Bíblia? Nos tempos antigos, as chaves normalmente eram feitas de madeira ou de metal e serviam como instrumentos para destravar o ferrolho de uma fechadura. Diferentemente das chaves modernas, as chaves usadas na antiguidade geralmente eram grandes. Na Bíblia, as chaves aparecem tanto no sentido literal quanto figurativo. Aquele que tem a chave é capaz de destrancar as portas. Portanto, frequentemente, a figura da chave é citada nos textos bíblicos como símbolo de poder e autoridade. Esse sentido da chave como sinal de autoridade conferida àquele que possui fica evidente na profecia dirigida a Eliaquim. Olha aí o que está escrito em Isaías 22, versículo 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E vem a pergunta: as chaves da morte e do inferno, quais são essas chaves? A expressão aí, chave da morte e do inferno, é fácil perceber que a morte e o inferno são apresentados de forma personificada pelo escritor bíblico, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, Apocalipse 20, versículo 13 e o versículo 14. Também é importante saber que a palavra inferno nessa frase traduz a palavra grega Hades. Hades com H, H-A-D-E-S. Ou seja, o versículo bíblico diz que Jesus possui as chaves da morte e do Hades. Para quem nunca ouviu aí, essa palavra Hades significa aí inferno, né? Em grego. Então você já sabe aí, quando alguém fala assim: olha, esta pessoa que acha que não existe inferno, não existe Hades, pois então, olha aqui a palavra dizendo que existe. Você não acredita? Pois existe. Esta palavra
ela é amplamente utilizada na literatura grega para distinguir e designar um lugar de habitação dos mortos. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego na Septuaginta, essa palavra grega foi usada para traduzir o hebraico Sheol, que, dependendo do contexto, pode significar a sepultura, o reino dos mortos em geral. Isto é, o estado de morte. É um lugar de tormento onde o ímpio guarda aí ao dia do juízo, inferno e seu estado intermediário. No Novo Testamento, a palavra Hades também é empregada com essa variedade de sentidos, porém mais usual, e que Hades se refere ao lugar de tormento dos ímpios quando aguardam castigo eterno no inferno final. Considerando essa variedade de significados da palavra Hades na Bíblia, qual será o sentido pretendido pelo autor ao dizer que Cristo possui as chaves da morte e do inferno? Ele usa a palavra Hades, como sinônimo de morte, ou como equivalente à sepultura, ou ainda como referência a um lugar de tormento do ímpio. A maioria dos estudiosos defende que Hades, nesse caso, não significa o inferno, lugar de tormento, ou túmulo, mas as condições de existência desincorporada do homem imediatamente seguida à morte. Então, essa expressão, a chave da morte e do inferno, inclui tanto o estado de morte quanto o lugar de morte, de existência da alma superada do corpo. Seja como for, é importante que Cristo é soberano sobre todos nesses aspectos. E qual é o conforto do redimido? Certamente, saber que Cristo tem as chaves da morte e do inferno é um grande conforto para os fiéis. Aqui vale lembrar que os destinatários primários do livro de Apocalipse foram aí os crentes do primeiro século que viveram na Ásia Menor, sob o domínio do Império Romano. Esses crentes enfrentaram grandes perseguições e muitos deles foram submetidos à morte por causa do Evangelho. Mas que as chaves da morte e do inferno estavam nas mãos de Cristo. Era uma clara mensagem de que um encorajamento aí para aqueles cristãos não havia o que temer. Isso porque o próprio Cristo, que triunfou sobre a morte e o Hades, é quem possuía absoluta autoridade sobre a eles. Aqueles que eram perseguidos até a morte podiam descansar sabendo que eram cuidados por aquele que ressuscitou dos mortos. Nesse sentido, a morte não era mais vista aí como um motivo de derrota, mas de vitória. Autoridade e poder sobre a morte é para que esta não cause dano ao crente, mas que seja por ele considerada como lucro para o reino. E nós somos o quê? Mais que vencedores em Cristo, porque Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Cristo ressurgiu gloriosamente e agora tem autoridade sobre a morte e o Hades, fazendo apto a livrar os cristãos de todos os horrores pelo poder da sua ressurreição. Porque Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder para abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Mas podemos observar que o fato de Cristo receber a alma dos crentes no céu prova que ele tem as chaves da morte, bem como o fato de Cristo reunir o corpo, a alma dos crentes num corpo gloriosamente transformado na ocasião da sua segunda vinda. Prova que ele tem as chaves do Hades, ou seja, do inferno. Agora nós vamos para a outra mensagem no dia de hoje, que tem por título: Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos? A Bíblia não diz que Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos. Na verdade, essa ideia de que Jesus desceu ao inferno é resultado de uma linha de interpretação que alguns textos bíblicos difíceis poderão nos informar melhor.
Vamos agora entender aqui o que essa frase bíblica tem para nos falar sobre Jesus ter ido ali até o inferno. Antes de entender se Jesus desceu ao inferno ou não, é preciso saber como a palavra inferno é aplicada nos textos bíblicos. Essa palavra é utilizada para traduzir alguns termos originais hebraicos e gregos. São eles: Sheol, Hades, Geena e Tártaro. Esses são os nomes aí originais, tanto hebraicos como gregos, né? A palavra grega Tártaro é utilizada apenas uma vez em 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 4. Sheol é uma palavra hebraica utilizada com certa frequência aí no Antigo Testamento. O grego Hades traduz o hebraico Sheol na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. Hades também é utilizado no Novo Testamento de forma praticamente equivalente ao Sheol no Antigo Testamento. Tanto o Sheol quanto o Hades podem assumir significados diferentes dependendo do contexto. Os três principais significados são sepultura, esfera dos mortos, estado desencarnado, lugar de punição dos ímpios após a morte, o inferno e seu estado intermediário. Já o termo Geena, ou Geena, é uma adaptação grega de uma palavra grega Geena. Eu vou colocar ela aqui, olha, ela vai aparecer aí. É utilizada no Novo Testamento para se referir ao inferno e seu estado final. Esse será o lugar de condenação dos ímpios e de Satanás e seus anjos após o juízo final. O lago de fogo, Nesse vídeo de hoje, nós iremos falar sobre esse estado intermediário dos mortos. O estado intermediário é o período de existência da alma separada do corpo, enquanto guarda a ressurreição para comparecer ao julgamento. Portanto, quando utilizarmos a palavra inferno, nesse estudo nós estaremos nos referindo aí ao inferno no seu estado final, Como foi lido aí para você em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 20, Tem alguns textos utilizados para defender que Jesus desceu ao inferno. São os seguintes, Foi o que eu li. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora vamos ler 1 de Pedro 4,6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Com base nesses textos, versículos, que todo o debate acerca de Jesus foi ter descido ao inferno acontece, que nós vamos ver a seguir pessoas interpretando esses versículos ao longo da história do cristianismo. De forma geral, essa interpretação defende que Jesus, entre a sua morte e ressurreição, desceu ao inferno para pregar aos mortos dentro dessa visão. Existem diferentes interpretações em relação aí à natureza dessa pregação de Jesus e a identidade desses mortos. São elas. São aqui 3, vou começar com a primeira. Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que foram vítimas do dilúvio. Essas pessoas supostamente teriam se arrependido antes de morrerem. Nesse caso, Jesus teria descido ao inferno para pregar uma mensagem de salvação a essas pessoas. Segundo, Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que morreram antes do seu ministério, dando-lhe a oportunidade de arrependimento. Então, a pregação de Jesus teria levado a salvação aos arrependidos e juízo aos impenitentes. 3. Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que morreram no dilúvio,
não creram na pregação de Noé. Nesse caso, a pregação de Jesus teria sido juízo sobre os mortos. Qualquer uma dessas 3 interpretações acima que eu falei agora para você, não encontra base bíblica, né? Não encontra base bíblica. Mas essas aqui são algumas interpretações. Não é para você ficar confuso aí, tá? Sobre essa mensagem, né? Que Jesus desceu ao inferno e aos mortos. É só para você entender algumas visões, tá? Mas nós vemos aqui que este versículo que eu li para você no início aí, 1 Pedro 3, versículo 18 e 20, a palavra do Senhor está falando que eles eram rebeldes e esperavam a longanimidade aí nos dias de Noé. Então a Bíblia, ela está falando aqui bem claramente para você entender, para não te confundir. Mas aqui tem algumas interpretações. Então, todo ensino que defende uma segunda chance após a morte é herético. Preste atenção, hein? Olha só, vou repetir para você entender aí. Olha, todo ensino que defende uma segunda chance após a morte é herético, tá? Você sabe que heresia é uma coisa que não é verdade. Herético. Deve ser rejeitado. A Bíblia Sagrada claramente ensina que após a morte só resta o juízo final, ao homem o juízo. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27. É como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha, grava este versículo aí na tua cabeça e olha aí, ó. Hebreus 9, 27. É como aos homens que está ordenado a morrerem uma vez. Então, vamos excluir aí essas 3 interpretações que eu li para vocês sobre segundas chances após a morte, tá? Mas eu quero aqui deixar bem claro para você que a forma que Deus trabalha no coração do homem, a forma que Deus tem as suas estratégias para chegar até o homem, só ele sabe. Só ele sabe. Mas segundo a Bíblia aqui, está falando que após o homem morrer, só existe uma coisa a se esperar. Segue-se o juízo, tá? Agora, se tem outros ensinos por aí, até agora eu não tenho conhecimento disso. Não tenho conhecimento disso, tá? Mas a verdade é o que a palavra diz, é o que importa. E a pergunta é essa: então Jesus não desceu ao inferno? Biblicamente, não há nada que possa afirmar que Jesus desceu ao inferno. A Bíblia apresenta uma estrutura perfeita. Por isso, um texto bíblico jamais deve ser interpretado fora do seu contexto. O que é isso? Fora do contexto. É você pegar um versículo ali e isolar ele. Você só lê ele. Você tem que ler o anterior a ele e o posterior a ele para que você venha entender. Então, portanto, aí, essas interpretações acima aí, a mais coerente é a luz da palavra de Deus. Aquela que diz que Cristo pregou aos mortos quando estes ainda estavam vivos na terra. É fácil perceber aí isto em 1 de Pedro 1. Né? O apóstolo afirma aqui categoricamente que o Espírito de Cristo quem conduziu os profetas em suas pregações. Vamos ler aí 1 de Pedro, versículos, capítulo 1, versículo de 10 ao 11. Olha só. Na qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, profetizavam a graça que vos foi dada, indagando que o tempo, que a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia seguido. Aplicando esse texto aí do capítulo de número 3 e o versículos 18 e 19 da mesma epístola, né? Podemos entender sem dificuldades que Cristo, através de Noé, pregou às pessoas que desobedeceram naquele tempo, que agora são espíritos de prisão. Ou seja, essas pessoas estão condenadas ao juízo eterno. Essas pessoas ouviram a pregação e rejeitaram ainda em vida. Como resultado aí,
Agora elas estão em condenação eterna. Sobre o texto aí de 1 de Pedro 4 e 6. O mesmo princípio é válido. Isso significa que o evangelho foi pregado também aos mortos, quando eles ainda estavam vivos. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 31. É outro tempo bastante utilizado para defender que literalmente Jesus desceu ao inferno. O texto registra a pregação do apóstolo Pedro no Pentecostes. Em sua pregação, o apóstolo diz que a alma de Jesus não foi deixada no inferno, nem o seu corpo viu a corrupção. Mas a palavra inferno traduz novamente o grego Hades, que nesse contexto originalmente se refere à sepultura. Em outras palavras, o apóstolo fala que Jesus não foi deixado no estado de sepultado. Vale saber também que nesse texto o apóstolo Pedro está citando o Salmo 16, versículo de 8 ao 11. Então ele interpreta a profecia de Davi acerca da ressurreição do Messias. É bom você fazer essa leitura do Salmo 16, do versículo 8 ao 11, tá bom? Para você se edificar. Ao fazer isto, ele aponta para o contraste entre o túmulo de Davi em Jerusalém e o túmulo de Cristo, que está vazio porque Deus o ressuscitou dos mortos. Quanto ao texto em Efésios 4:9, usá-lo para defender uma descida literal de Jesus ao inferno. É uma força muito estruturada no próprio texto, uma interpretação assim desconsiderada, totalmente fora de contexto. O objetivo da mensagem transmitida pelo apóstolo Paulo, no entanto, nos refere-se aí ao ministério de Cristo na terra, ao plano de salvação, à unidade, à organização da igreja como corpo de Cristo. Também não existe uma possibilidade biblicamente aceitável que Jesus desceu ao inferno para pregar o evangelho para quem viveu nos tempos do Antigo Testamento, para que eles tivessem uma chance de crer, afirmar isto a mesma coisa que considera inúteis. Todos os profetas levantados por Deus no Antigo Testamento, do próprio Noé, como por exemplo, no Novo Testamento testifica que ele foi o pregoeiro da justiça. No Novo Testamento está falando que aí o Noé foi pregoeiro da justiça. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo abaixo a história de Noé, para você entender. Também vou colocar aí as cartas de João ao Apocalipse, às igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Então, assim, é melhor a alternativa concordar com a que Pedro afirmou que Cristo pregou através do ministério dos profetas. Alguns alegam que Jesus precisou libertar e alorcar os santos do Antigo Testamento. Mas isto não tem qualquer fundamento bíblico. Sobre isto podemos recorrer às histórias de Enoque, do profeta Elias. Estes 2 homens foram levados por Deus da terra sem passar pela morte. Então, por que Deus tornaria ambos para si, se não fosse para que eles estivessem com ele? Será que Deus os arrebataria para deixá-los num tipo de sala de espera? Ou pior, no inferno, enquanto aguardavam uma construção da redenção? Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que eles foram estar com Deus na transfiguração, pelo estado descrito de Moisés e do próprio Elias. Não me parece que eles estavam em outro lugar, a não ser com o próprio Deus. Eles estavam no paraíso, isto é, no céu. O terceiro céu, no qual escreve o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios, capítulo de número 12, versículo 2 ao 4. Faça essa leiturinha aí, tá bom? Que vai te esclarecer muita coisa. Também é importante saber que não existe na Bíblia, com referência a Jesus Cristo, a expressão desceu ao inferno, ao Hades. Essa expressão passou a ser utilizada na confissão de fé apostólica, também por volta aí do século IV depois de Cristo. Já que as suas formas mais primitivas, essa expressão não era encontrada.
Na verdade, essa frase aí foi utilizada originalmente para substituir a expressão crucificado, morto, sepultado. Mas quando as duas expressões começaram a aparecer juntas no credo apostólico por volta de 7 depois de Cristo, logo começaram as confusões, teológicas. Olha que tanta confusão. A pessoa que não sabe de nada de Bíblia, ensina tudo errado, deixa todo mundo confuso aí. Então, para que não haja confusão na sua mente, aqui estou eu esclarecendo para você aí sobre Jesus foi ao inferno, Jesus foi até os mortos, a Bíblia está esclarecendo aqui neste momento. Outra coisa que vale ser lembrada é que o conceito de um lugar comum, dividido 2 setores para onde iam todos os mortos, encontra a sua origem na doutrina grega do Hades. No paganismo grego, todos os mortos ficaram em um lugar chamado Hades. Dentro do Hades havia 2 alas: o Tártaro, onde ficavam todos os maus, e os Elísios, onde ficavam todos os bons. Como a palavra inferno é uma das traduções para o Tártaro e paraíso é uma das traduções para Elísios, então já dá para saber a origem de alguns erros de interpretação que originaram doutrinas estranhas ao ensino bíblico. A palavra claramente ensina que quando o ímpio morre, ele fica em tormento enquanto aguarda aí a eterna condenação do juízo final. Leia 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas quando o salvo morre, ele é recebido por Deus. Ao lado do Senhor, ele aguarda a ressurreição do corpo glorioso na segunda vinda de Cristo. Filipenses 1, versículo 23. Para tirar a tua dúvida aí, eu quero explicar algo importante para aqueles leigos, que não conhecem a palavra, não conhecem aí o que vai acontecer quando uma pessoa morre. Preste atenção. Eu vou tirar essa duvidazinha da tua cabeça. Quando a pessoa morre sem Jesus, sem Cristo, ela é levada pelos demônios, diabos e seus demônios, E quando a pessoa morre com Jesus, quem leva essa alma para o paraíso são os anjos que recolhem aí essa alma que aceitou Jesus como Salvador, para que você não venha confundir nada. E toda essa dúvida aí sobre morte, sobre onde vai, para onde vem, tá aqui, agora nesse momento, sendo aí esclarecida para você. Aí vem outra pergunta, mas aonde Jesus estava entre a sua morte e ressurreição? Olha, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o que Jesus fez entre a sua morte e ressurreição, mas sabemos com certeza que ele foi ao céu. A Bíblia diz muito claramente que antes de morrer, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Você lembra do vídeo Eli, Eli sabachthani, o Senhor falando as palavras que ele falou na Bíblia, dizendo: está consumado, Pai, eu entrego meu espírito nas tuas mãos, entendeu? Todas essas palavras que Jesus disse, ele entregou a sua vida ao Pai, e uma dessas palavras foi essa, que ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele fez tudo quanto tinha ao alcance para fazer. E disse: está consumado. Isso significa que a expiação de Cristo foi concluída na cruz. Não ficou nenhuma etapa a ser concluída no inferno ou em qualquer outro lugar. Aqui está algumas citações de alguns evangelhos para você. Lucas 23, 43 diz assim: e disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. E aclamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Lucas 23, 46. Até podemos dizer que Jesus desceu ao inferno, desde que entendemos que foi no Calvário que ele experimentou todo o horror do inferno ao tomar o cálice amargo da justiça de Deus em nosso lugar. Após a cruz, nós sabemos o que realmente importa. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou.
Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, a pedra rolou. E foi lindo, né? Esse Jesus é maravilhoso. Então está aí essas duas mensagens para você se edificar neste momento. Sobre Jesus tem a chave de Davi, a chave que abre e que fecha. E a pergunta que veio: Jesus desceu ao inferno e pregou aos mortos? Também essa dúvida foi tirada. Eu acredito no que está na Bíblia. É isso que importa para nós. Ele é contigo. Nunca se esqueça disso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.